Olá pessoal, professor Wilson Cândido, trazendo agora uma nova série de vídeos intitulada Autismo, Azul e de Todas as Cores. Uma série de vídeos onde a gente vai conversar sobre o autismo, abordado de acordo com a minha descrição desse livro, que foi lançado em 2018 pela Paulinas Editora e que encontra-se disponível no site da Paulinas e em todas as Paulinas Livraria do Brasil. Então vamos conversar sobre autismo, retratando essa possibilidade de ser azul e de ser de todas as cores. No sentido de que não estamos falando de uma única condição diagnóstica, mas de um espectro de possibilidades de apresentação sintomática. Mas para que a gente entenda melhor diversas nuances acerca do autismo, vamos fazer um percurso histórico nesse primeiro vídeo, intitulado Percurso Histórico do Autismo, onde a gente começa falando pela primeira vez desse termo, que foi inicialmente chamado de adjetivo, em 1906, quando Plowler, estudando sobre quadros de demência precoce, ele acabou associando um comportamento de isolamento, de dificuldade de comunicação, de interação e chamou de autista. Em 1911, Bleuler amplia esse termo, amplia o conceito desse termo autista e fala agora de 4 possibilidades que ele chama de perda de contato com a realidade, associado aí a autismo, esse isolamento, essa dificuldade de comunicação, a volição ou ausência de vontade, a ausência ou dificuldades de afeto e afrouxamento dos nexos associativos, ou seja, ideias desconexas. Até 1940, todas as pessoas dentro desse quadro, que ainda não era considerado um diagnóstico, mas sim uma característica de outros diagnósticos, todos eram tratados como débeis mentais profundos. Em 1943, um rapaz chamado Leo Kanner estuda pela primeira vez alguns quadros de crianças e adolescentes com essa condição e ele chama esses quadros de alterações autísticas do contato afetivo. Em 1944, um outro estudioso chamado Hans Asperger fala da mesma condição similar à de Kanner, mas com uma diferença que era a preservação da capacidade cognitiva, que daria aí uma possibilidade de melhor evolução, de melhor prognóstico. Em 1952, foi criado pela primeira vez o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM-1, onde o autismo vem como um tipo de sintoma da reação esquizofrênica. Início dos anos 60, uma terapeuta ocupacional, doutora Ana Janaires, cria a terapia de integração sensorial, que é um programa de intervenção para as disfunções sensoriais de ordem diversas, em quadros diagnósticos diversos, que hoje estão utilizadas pelo terapeuta ocupacional dentro da condição de abordagem para pessoas com autismo. 1967, Bruno Bettelheim reforça a teoria de 43 de Leo Kanner, quando falava que talvez a culpa estava no contexto familiar, que a gente já entendeu hoje que é irreal isso, e Bruno Bettelheim propõe separar as crianças com autismo de suas famílias. Ao mesmo tempo, na década de 60, Eric Schopler cria um programa comportamentalista intitulado TEACH, e inclui a participação da família nesse contexto de abordagem voltado ao autismo, e não mais descartando essa possibilidade. 1967 ainda, a Reuter cria 4 características importantes para caracterizar o quadro do autismo: falta de interesse social, incapacidade de elaboração de linguagem responsiva, presença de condutas motoras bizarras em padrão limitado, de brincar, e início precoce antes dos 30 meses. Ainda na década de 60, Iva Lovász, psiquiatra americano, inova com o método ABA, Análise de Comportamento Aplicada, baseado aí no princípio de punição e recompensa. 1968 é criado o segundo DSM, onde o autismo vem como reação tipo esquizofrênica infantil, um quadro já chamado de esquizofrenia infantil, que a gente vai ver mais tarde que isso vai ser desfeito. Década de 70, a psicanálise domina a França e Fernando Deline promete curar o autismo, segregando a criança
da sua família. Outra grande situação equivocada. 1980, terceiro DSM, terceiro Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, e dessa vez o autismo vem agora como entidade nosográfica, ou seja, como um quadro diagnóstico com características, né, com possíveis situações de causas, diversas outras condições, e ganha o nome de transtorno global do desenvolvimento. 1980 ainda, a neurociência ganha um grande destaque no mundo, e agora começa-se a observar outras condições associadas ao autismo e não mais associadas à relação familiar ou a questões de ordem diversa. 1981, doutora Lorna Wing, psiquiatra, populariza a síndrome de Asperger e cria a tríade de Wing, que era dificuldade de fala e comunicação, dificuldade de interação social e as questões de ordem estereotipada. 1985, Margaret Bauman e Thomas Kemper fazem uma autópsia em um cérebro de um homem morto e com quadro de autismo e percebe alterações associadas aí a essas anomalias voltadas ao padrão de desenvolvimento cerebral, reforçando agora o autismo como uma condição de origem biológica. 1985 é criado por Andy Bond e Lori Foster o programa PECS, Comunicação pela Troca de Figuras. 1987, terceiro DSM é criado, agora revisado, e é chamado aí autismo como um transtorno autístico, e totalmente desaparece agora a condição associada à esquizofrenia, não mais pode se confundir. 1990, cientistas italianos começam a estudar os neurônios espelhos, que são percebidos como menos ativos nas pessoas com autismo. 1994, quarta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, onde o autismo mantém-se como um TGD e ganha outros subtipos, como síndrome de Rett, síndrome de Asperger e transtorno desintegrativo da infância, somando aí diversos subtipos para a condição do autismo. 2007, a Organização das Nações Unidas atribui o dia 2 de abril como Dia Internacional de Conscientização sobre o Autismo. 2012, é criada a lei que institui nacionalmente os direitos da pessoa com autismo, Lei 12764, de 2012. 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, reforçando aí os direitos da pessoa com autismo também, Lei 13146, de 2015. Entre 2013 e 2014 foi criado a quinta edição do DSM, e o autismo configura-se agora, desfazendo tudo que já foi dito antes, configura-se como um transtorno do neurodesenvolvimento, que vem no DSM-5 como leve, moderado e severo, que mais tarde, em 2018, passa a ser descrito no CID-11 como uma condição diagnóstica que tem aí uma necessidade de observação pela presença ou não da deficiência intelectual e pela capacidade de linguagem funcional ou prejuízo ligado a ela. Lembrando que para a caracterização desse quadro diagnóstico, deve-se observar algumas condições além dessa díade do autismo, que é dificuldade na comunicação social, que envolve fala, comunicação e interação social, e a presença de comportamentos com atividades ou interesses restritos, repetitivos e estereotipados. Em breve, o CID-11 passará a valer de fato como documento oficial e escala de avaliação por parte dos médicos para a caracterização desse diagnóstico, tá? Em linhas gerais, esse foi um percurso histórico do autismo que a gente criou. Ele está descrito nesse livro de forma mais detalhada, com algumas informações adicionais. Vale a pena consultar, porque é preciso que a gente entenda que alguns equívocos foram criados em torno desse quadro diagnóstico e que até hoje algumas situações ainda se repetem, o que chamamos de mito, aquilo que é considerado falso, tá? Então, de 1906 a 2020, o autismo passou por diversas nomenclaturas e hoje é transtorno do espectro do autismo, ou simplesmente autismo. Uma condição que a gente tão bem conhece e que cada dia mais exige de nós estudo e aprofundamento. Eu sou o professor Wilson, esse é o primeiro vídeo da série Autismo Azul e de Todas as Cores. Abraços!